Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Direito Internacional Público, em mais uma quinzena, a nossa penúltima quinzena de estudos remotos desse nosso semestre, onde a gente estuda o Direito Internacional Público. Nessa quinzena, nós teremos 2 ou 3 videoaulas, eu estou começando a gravar agora, então pode ser que a gente precise de 3 videoaulas, mesmo sabendo que, a princípio, o Direito e Literatura está marcado para o dia 8 de junho, que é o dia que nós teríamos a nossa terceira aula. Então, por conta do conteúdo e por conta do meu interesse de não terminar o semestre sem acabar o conteúdo, nós vamos ter essas próximas 3 videoaulas que estão postadas, provavelmente 3 videoaulas que estão postadas nesse estudo dirigido, ok? Nós vamos falar hoje sobre os privilégios diplomáticos, sobre a imunidade diplomática, dentro do capítulo que nós falamos dos órgãos do Estado nas relações internacionais. Nós já falamos na última aula acerca do chefe de Estado, falamos das principais atribuições do chefe de Estado, que está lá no artigo 84, no caso do Brasil, da Constituição de 1988. Falamos um pouco sobre o chefe de governo e sobre os privilégios e imunidades dessas duas figuras. Falamos um pouco sobre o ministro das Relações Exteriores e hoje nós vamos começar falando sobre os agentes diplomáticos. Quem que são os agentes diplomáticos? Os agentes diplomáticos, que também são chamados de diplomatas, são servidores do Estado encarregados essencialmente de representá-lo em suas relações internacionais. Então, quem representa na prática, no exercício diário, os interesses do Estado perante a sociedade internacional, ou perante outro Estado, ou perante uma organização internacional interestatal, é o agente diplomático. As atividades dos agentes diplomáticos estão reguladas pela Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961. Então vejam que nós temos mais de uma Convenção de Viena. Nós já estudamos a Convenção de Viena sobre o direito dos tratados, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Convenção de Viena sobre as relações diplomáticas de 1961, que no Brasil foi internalizada em 1965 por meio do Decreto 56.435. Quem tiver curiosidade, quiser procurar no portal da Transparência, no portal da Presidência, vai encontrar facilmente, ok? Então, o instrumento internacional que foi internalizado, inclusive, pelo Brasil, que regulamenta as atividades dos agentes diplomáticos, é a Convenção de Viena sobre as Relações Diplomáticas de 1961. Quais são as principais atribuições dos agentes diplomáticos? A primeira, e a que resume a totalidade das atribuições de um agente diplomático, é representar o Estado acreditante perante o Estado acreditado. Então vejam, nós temos duas figuras, vou abrir um parênteses para falar sobre essas duas figuras, que é o Estado acreditante e o Estado acreditado. O Estado acreditante é aquele que envia o agente diplomático, e o Estado acreditado é aquele que recebe o agente diplomático. Por exemplo, suponhamos que eu, Marcelo, vou ser indicado pelo presidente da República como chefe de uma missão diplomática, como um embaixador. Então, o presidente da República do Brasil vai, como chefe do Estado acreditante, me encaminhar, através do instrumento que nós vamos conhecer já já, ao Estado acreditado, ao embaixador, ao presidente dos Estados Unidos, por exemplo, me indicando como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Então, o Estado acreditante é o Brasil que está me enviando e os Estados Unidos é o Estado acreditado, que está me recebendo como agente diplomático do Estado brasileiro. Além de representar o Estado acreditante perante o Estado acreditado, é função também do agente diplomático proteger os interesses do Estado acreditante e dos seus nacionais perante o Estado acreditado, negociar em nome do chefe de governo ou do chefe de Estado do Estado acreditante os interesses desse Estado perante o Estado acreditado. Também é dever do agente diplomático inteirar-se por todos os meios lícitos das condições existentes e da evolução dos acontecimentos do Estado acreditado ou da organização internacional
junto à qual atuam e informar o Estado acreditante a respeito. E aqui outro parênteses. Há alguns anos, o Brasil tomou ciência de algumas comunicações que ocorreram entre o embaixador dos Estados Unidos no Brasil e o Estado acreditante desse embaixador, que na época era os Estados Unidos. Os Estados Unidos encaminhou seu embaixador para cá durante o período do golpe de 64. E aí nós pudemos perceber algumas conversas entre esses representantes, entre o embaixador dos Estados Unidos aqui e os seus superiores lá nos Estados Unidos, a respeito dos acontecimentos políticos aqui no nosso país. Então, uma das atribuições do embaixador é se inteirar da situação política, da situação social, situação econômica do estado em que ele figura como acreditado, para encaminhar ao seu estado-mãe, para encaminhar ao seu estado acreditante. E isso não é espionagem, não é nada disso. Isso é apenas inteirar um estado acerca dos acontecimentos, justamente por conta da necessidade dessas informações para a continuidade das relações diplomáticas entre os estados. Ok? Mas os diplomatas ou os agentes diplomáticos, eles não trabalham apenas no exterior. A diplomacia brasileira é composta de diversos órgãos onde esses agentes diplomatas trabalham e exercem as suas funções, inclusive no estado de origem. Então, não necessariamente o diplomata é aquele que trabalha no exterior. Ele representa os interesses do Brasil também dentro do Brasil no exercício dos órgãos de chancelaria, dos órgãos de diplomacia nacional. É chamado de embaixador o agente diplomático que é o encarregado direto de chefiar os trabalhos de uma missão diplomática. Então, embaixador é o chefe da missão diplomática. Mas não necessariamente o embaixador precisa pertencer à carreira de diplomatas do Estado. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos alguns exemplos de embaixadores que não eram membros da carreira da diplomacia brasileira, como, por exemplo, o ex-presidente Itamar Franco, quando deixou a presidência da República, foi embaixador do Brasil. Se eu não me engano, ele foi embaixador em Portugal e também na Itália, em 2 momentos diferentes. Então percebam que ele não era membro da carreira diplomática, mas ele foi nomeado embaixador. Então o embaixador, que é o chefe da missão diplomática, não necessariamente pertence ao quadro da carreira diplomática, podendo ser qualquer pessoa de confiança do presidente da República. A nomeação do embaixador, a nomeação do chefe da missão diplomática, é um processo que depende da anuência do Estado acreditado ao nome daquela pessoa que vai chefiar a embaixada, que vai chefiar a missão diplomática do Estado acreditante. Essa anuência é uma concordância com esse nome. Então, se o presidente do Brasil me enviasse o Marcelo como chefe da missão diplomática do Brasil nos Estados Unidos, seria necessário que os Estados Unidos dessem a sua anuência a respeito do meu nome como chefe da missão diplomática brasileira. Então, o Estado acreditante, que é o Brasil, vai me encaminhar como chefe da missão diplomática aos Estados Unidos, e os Estados Unidos têm que declarar a sua anuência com relação ao meu nome. É importante vocês saberem que essa anuência é um ato discricionário. Então, o Estado acreditado aceita ou não a indicação do embaixador como chefe da missão diplomática se ele quiser, se ele julgar aquele nome como relevante para as relações diplomáticas entre os dois estados. Então, pelo fato de ser um ato discricionário, a anuência ela depende do interesse do Estado acreditado, do Estado que está me recebendo como embaixador. E como esse ato é um ato discricionário, e tendo como objetivo evitar desgastes no relacionamento entre os estados envolvidos, o processo de concessão da anuência é um processo secreto. E quando o Estado não aceita, não dá a sua anuência a respeito do nome de um determinado embaixador, esse Estado acreditado que está negando a anuência a esse embaixador não precisa sequer explicitar as razões dessa eventual recusa. Afinal de contas, estamos diante de um ato discricionário.
Além da anuência, além da anuência que o Estado acreditado precisa conferir ao embaixador para que ele possa representar os interesses do Estado acreditante perante o Estado acreditado, aqui no nosso país, a indicação do embaixador, que é o chefe da missão diplomática em caráter permanente, precisa ser aprovada pelo Senado Federal. Então, o Senado Federal ele vai aprovar todos os chefes de missões diplomáticas que são apresentados pelo presidente da República. E essa votação é secreta, após uma arguição também secreta, em que o candidato a embaixador é sabatinado pelos senadores. Então, todo chefe de missão diplomática indicado pelo presidente da República para representar os interesses do Brasil perante um outro estado como embaixador, o Senado Federal, numa votação secreta, precisa aprovar. E além dessa votação secreta, isso é antecedido por uma arguição também secreta para que o Senado aprove essa indicação e assim seja encaminhado ao Estado acreditado para posterior anuência. E por que esse processo é secreto? Porque nós estamos falando de assuntos de interesse nacional. E esses assuntos de interesse nacional, eles podem representar, em alguma medida, um eventual litígio com o Estado da sociedade internacional. Então pode ser que seja discutido algum assunto que diz respeito à segurança, aos interesses e à soberania do Estado brasileiro. Por isso, esse procedimento de sabatina e de aprovação do embaixador é um procedimento secreto. Esse ato de indicar representantes diplomáticos e de receber representantes diplomáticos, nós vamos chamar de direito de legação. Então, direito de legação, que é um dos elementos da soberania do Estado que nós estudamos há algumas aulas, ele é exercido quando um Estado tem condição de indicar um agente diplomático para representar os seus interesses perante o Estado acreditado. Ok? Quando que o chefe da missão diplomática inicia as suas funções? Um embaixador, ele vai iniciar suas funções quando ele apresenta ao chefe do Estado acreditado, como se eu apresentasse ao presidente dos Estados Unidos, por exemplo, as minhas credenciais. E aí, quando o presidente dos Estados Unidos me recebe com essas credenciais, ou quando eu comunico a minha chegada ao Estado acreditado e entrego cópia dessas credenciais ao ministro das Relações Exteriores ou a outra autoridade que faz as vezes do ministro das Relações Exteriores, a depender da organização política de cada Estado, é que eu inicio as minhas atividades como chefe da missão diplomática. Então percebam que é um momento extremamente solene, tanto da anuência, quanto da aprovação pelo Senado e quanto da chegada do chefe da missão diplomática ao Estado acreditado, ok? Isso nós estamos falando do chefe da missão diplomática, nós estamos falando do embaixador. Outros agentes diplomáticos, e portanto que pertencem à carreira diplomática e que trabalham na embaixada, mas não são os embaixadores, são agentes diplomáticos de carreira, o início e o fim das suas funções devem ser objeto de notificação ao órgão de relações exteriores do Estado acreditado. Então, suponhamos que eu sou um agente diplomático de carreira do Brasil que fui encaminhado para ser agente diplomático lá nos Estados Unidos. Um dos agentes diplomáticos que vai trabalhar na Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Eu não preciso de anuência, eu não preciso desses instrumentos para trabalhar em nome do Brasil lá. Mas quando eu chego nos Estados Unidos para trabalhar lá na Embaixada do Brasil, sendo um membro da carreira diplomática brasileira, eu tenho que apresentar essas minhas credenciais ao órgão de chancelaria ou ao órgão de relações exteriores lá nos Estados Unidos, ok? Pois bem, falamos sobre os agentes diplomáticos e agora nós vamos falar sobre os agentes consulares. Os agentes consulares, que também são chamados de cônsules, são servidores de um Estado que são encarregados essencialmente de oferecer aos seus nacionais a proteção e a assistência cabível no exterior. Então, enquanto os agentes diplomáticos são responsáveis pela negociação dos interesses do Estado acreditante perante o Estado acreditado,
os agentes consulares, ou os cônsules, oferecem aos nacionais, ou no caso do Brasil, aos brasileiros no exterior, a proteção e a assistência cabível. Então a gente pode falar que enquanto o embaixador e a carreira diplomática cuida dos interesses do Estado, os agentes consulares e o cônsul cuidam das questões relativas aos interesses privados dos indivíduos, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas. A atividade consular é regulada na Convenção de Viena sobre as relações consulares. E a Convenção de Viena sobre as relações consulares é de 1963 e foi internalizada em 1967 no direito brasileiro a partir do decreto 61.078. Quem tiver curiosidade pode procurar esse decreto 61.078 lá no portal da presidência, ok? Quais são as principais atribuições do agente consular? Primeiro, a proteção dos interesses do Estado que envia e a proteção dos interesses dos seus nacionais que estão no exterior, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas. E quais são as principais atividades do agente consular? A função notarial e de registro civil no exterior, como por exemplo o registro de filhos de brasileiros que nascem no exterior, como a gente vai ver mais para frente. Expedição de documentos de viagem, como vistos e expedição de passaportes, também os vistos a estrangeiros que querem viajar ao Brasil e etc. Então vejam, são atividades relacionadas aos interesses dos indivíduos, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas. O estado que envia o agente consular é chamado de estado de envio e o estado que recebe é chamado de estado receptor ou estado de acolhimento. Então percebam que com relação ao agente diplomático também uma diferença de nomenclatura entre os estados que enviam e os estados que recebem os agentes consulares, ok? O estabelecimento das relações consulares requer o consentimento dos dois estados envolvidos nessa relação. Há algumas aulas eu mostrei para vocês a plataforma do Itamaraty, que cuida, a plataforma Concórdia do Itamaraty, que reúne todos os tratados internacionais celebrados pelo Brasil. Se vocês voltarem naquela aula, vocês vão conseguir pesquisar tratados que estabelecem relações consulares ou relações diplomáticas entre o Brasil e seus parceiros comerciais. Então vocês podem ter maiores informações sobre algum exemplo que vocês queiram consultar e pesquisar mais sobre o assunto lá na plataforma Concórdia. Aqui vocês precisam saber que o estabelecimento das relações consulares requer o consentimento dos dois estados e o estabelecimento das relações diplomáticas implica, salvo indicação contrária, o estabelecimento das relações consulares. Então, se eu estabeleço relações diplomáticas com um determinado estado, necessariamente eu também estou celebrando relações consulares com esse estado. Mas a ruptura das relações diplomáticas não necessariamente vai acarretar o fim das relações consulares. E por quê? As relações diplomáticas estão muito mais afinadas com a questão política internacional do Estado do que a proteção dos interesses dos nacionais que estão naquele Estado. Então percebam, Estados Unidos e Venezuela, por exemplo. Há pouco tempo eles romperam relações diplomáticas, mas as relações consulares permanecem inalteradas. E por que elas permanecem inalteradas? Porque continua havendo nacionais norte-americanos na Venezuela, como existem nacionais venezuelanos nos Estados Unidos. Então, não necessariamente a ruptura das relações diplomáticas implica a ruptura das relações consulares, ok? Não se esqueçam disso. Existem dois tipos de cônsules. São os cônsules de carreira, que também são chamados de missi, que são recrutados através de seleção pública entre os nacionais do estado que envia, e os cônsules honorários, que são chamados de elite, que podem ser de qualquer nacionalidade, inclusive do estado onde eles atuam. Então existem os cônsules de carreira e os cônsules honorários. O chefe da repartição consular é chamado de cônsul. Então o cônsul é o chefe da repartição consular, assim como o embaixador é o chefe da repartição diplomática, ok? A nomeação do cônsul ela vai se dar por meio de um documento chamado carta patente. Essa carta patente é emitida pelo estado que indica o agente consular e dirigido ao estado receptor do agente consular.
Para que o agente consular ou o chefe da repartição consular seja admitido no exercício das suas funções, é necessário que o Estado que recebe esse agente consular o aceite expressamente através de um ato chamado exequatur. Esse ato ou essa autorização chamada de exequatur é a autorização para que o chefe da repartição consular inicie as suas atividades perante o Estado que está o recebendo naquele momento. Mas é importante registrar, pessoal, que na atualidade brasileira nós temos a figura do cônsul, mas nós não temos a carreira consular estabelecida no Itamaraty. Quem exerce as atribuições da carreira consular são agentes diplomáticos. Então perceba, nós temos o embaixador, que é o chefe da missão diplomática, que exerce a sua ordem ou que é o chefe dos agentes diplomáticos numa determinada missão. Numa determinada embaixada, por exemplo, ou também no território nacional. Então, o embaixador é o chefe da missão diplomática e não necessariamente é da carreira diplomática. Os agentes diplomáticos são os funcionários da embaixada, são os funcionários da carreira diplomática brasileira. Por sua vez, o cônsul pertence à carreira diplomática e é o chefe da missão consular. E abaixo do cônsul era para ter agentes consulares, mas na realidade brasileira atual também existem agentes diplomáticos. Então os agentes diplomáticos se dividem no exercício e nas atribuições da representação do Estado brasileiro no exterior, mas também na representação dos interesses dos nacionais e no cumprimento das atividades necessárias para a sobrevivência e para a vida do nacional brasileiro, por exemplo, lá no exterior. Então, a carreira diplomática é extremamente ampla. O que guarda particularidade é a existência do embaixador e a existência do cônsul, que são, respectivamente, os chefes da missão diplomática e da missão consular. Ok? Vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre os privilégios e as imunidades das carreiras diplomáticas, tanto do embaixador quanto do cônsul. As imunidades diplomáticas, pessoal, elas vão se fundar na teoria do interesse da função. O que é essa teoria do interesse da função? A necessidade de garantir que os diplomatas e os cônsules exerçam as funções de interesse do Estado acreditante ou do Estado de envio, apesar das vontades que podem ser contrárias do Estado acreditado. Então, sem qualquer coação de qualquer espécie. Então, a teoria do interesse da função, que é o que norteia essa existência de privilégios e imunidades dos embaixadores, dos membros da carreira diplomática e dos cônsules no exterior, é a necessidade de garantir a independência do exercício das funções dessas carreiras no exterior, na estrita observância do interesse do Estado que eles estão representando, e não no interesse estrangeiro, ok? Importante anotar que as imunidades que nós vamos estudar, elas são extensivas às famílias e aos dependentes do agente diplomático que se encontra no exterior. Então, a família do agente diplomático ou seus dependentes também gozam dos mesmos privilégios e imunidades, ok? Uma questão ampla antes da gente entrar especificamente na questão dos privilégios e imunidades. Um diplomata ou um agente diplomático de um Estado que viola de maneira grave ou persistente as leis locais de onde ele está estabelecido no exterior, pode ser declarado persona non grata. E o que é essa persona non grata? É uma sanção pela qual o Estado acreditado ou o Estado receptor informa ao Estado acreditante que um diplomata ou um membro da carreira diplomática é indesejável no Estado acreditado, ou antes da sua chegada para o exercício das suas atribuições, ou durante a sua estadia no Estado estrangeiro. Então vejam que
essa autoridade diplomática, esse membro da carreira diplomática, pode ser declarado persona non grata. Essa persona non grata é aquela que constantemente viola as leis locais, aquela que constantemente viola as regras do Estado acreditado ou do Estado receptor, e essa declaração de persona non grata é a informação, é a sanção que o Estado acreditado informa ao Estado acreditante, de modo que essa persona non grata deixe o Estado acreditado. Ok? Um exemplo disso, recente, foi a ameaça do Brasil da expulsão dos representantes diplomáticos venezuelanos aqui no nosso país, agora há poucas semanas, em que eles se recusavam a deixar o Estado brasileiro, os representantes diplomáticos do governo do Nicolás Maduro, e eles foram ameaçados pelo Brasil de serem declarados personas non gratas. Mas isso foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, sob a justificativa de que no momento de pandemia não se pode exigir que esses agentes deixem o Brasil de forma assodada. E por que o Brasil estava fazendo isso? Porque o Brasil não reconhece o governo do Nicolás Maduro. O Brasil reconhece o governo do Juan Guaidó na Venezuela. E aí os representantes diplomáticos que o Juan Guaidó indicou para o Brasil, eles iriam continuar. Mas não são eles que estão ocupando a embaixada hoje. Quem está ocupando a embaixada hoje são os representantes diplomáticos do Estado venezuelano, chefiado pelo Nicolás Maduro. Deu para entender? Então o Brasil estava expulsando os representantes diplomáticos de um governo que ele não reconhece como existente. Por isso que eles estavam querendo essa expulsão dos representantes diplomáticos venezuelanos. Ok? Uma segunda observação geral. Existe a possibilidade de que esse funcionário estrangeiro, de que esse agente diplomático seja processado e julgado pelas autoridades competentes do Estado acreditado pela violação das leis locais. Então eu, enquanto um agente diplomático brasileiro lá nos Estados Unidos, posso vir a ser processado e julgado pelas autoridades dos Estados Unidos, desde que o Estado acreditante, desde que o Brasil, renuncie expressamente às imunidades que guarda o seu agente diplomático no exterior. Mas percebam, essa renúncia não é minha. Não sou eu, agente diplomático, que posso renunciar a essa imunidade de jurisdição, mas somente o Estado acreditante. Então, se eu violar as leis norte-americanas, por exemplo, o Estado acreditante, que é o Brasil, pode renunciar expressamente às suas imunidades. E aí eu vou responder lá nos Estados Unidos pelos meus atos contrários à lei norte-americana. Ok? A renúncia não é do agente, a renúncia é do Estado. E uma terceira e última observação, antes da gente falar propriamente sobre os privilégios e imunidades. O Estado acreditado, que é o Estado que está recebendo o agente diplomático, tem o dever de proteger os agentes, os bens e os locais das missões diplomáticas do Estado acreditante, bem como dar todas as facilidades para o desempenho das funções da missão. Então, o Estado acreditado, ele tem o dever de proteger a representação diplomática do Estado acreditante, seja o edifício, sejam os veículos, sejam a própria integridade física dos representantes diplomáticos, ok? É um dever do Estado acreditado, é um dever do Estado que está me recebendo como um agente diplomático. Vamos falar um pouco agora sobre os privilégios e imunidades diplomáticas. E depois nós vamos falar sobre os privilégios e imunidades consulares, ok? Primeiro, os agentes diplomáticos gozam de imunidade penal. O que significa isso? Eles não podem ser presos, processados, julgados ou condenados pelo Estado acreditado sob nenhuma hipótese, mesmo que se alegue que o agente diplomático violou lei de natureza penal do Estado acreditado, porque eles gozam de imunidade diplomática. Também, os diplomatas gozam de imunidade de jurisdição civil e nesse aspecto são excluídos os atos que no direito brasileiro abrangem o direito do trabalho, o direito administrativo, o direito empresarial e etc. Mas essa jurisdição civil abrange somente os direitos pertinentes à atividade diplomática. Então, eu tenho, enquanto diplomata brasileiro no exterior, imunidade à jurisdição civil, desde que relacionados aos atos
aos atos diplomáticos, aos atos de representação do Estado brasileiro. Então, essa imunidade não abrange, por exemplo, uma eventual ação envolvendo imóvel de propriedade única e exclusiva minha, não residencial, porque se eu estou morando num imóvel meu, mas no exercício da atividade diplomática, recai a imunidade sobre ele. Mas, um exemplo, causa envolvendo imóvel particular que não residencial, ações que discutem a sucessão a título estritamente pessoal, a questão minha, da minha família, a questão da sucessão do meu pai, por exemplo, e a ação referente a qualquer profissão liberal ou atividade comercial que eu exerço, além das funções oficiais de representante do Estado brasileiro, não vai recair sobre essas atividades a imunidade de jurisdição, ok? Então, são os meus atos da vida privada, são os meus atos civis enquanto cidadão que eu estou exercendo ainda que num estado diferente. A imunidade civil recai, por exemplo, se eu contratei uma pessoa para trabalhar para mim na embaixada como um funcionário de limpeza, por exemplo. Aí sim eu tenho imunidade, não vou responder sobre essas questões perante a jurisdição internacional. Mas aí também, aqui no Estado brasileiro, vão se aplicar aquelas teorias relativas à imunidade de jurisdição estatal que nós já estudamos nas aulas anteriores, ok? Terceira observação. Os agentes diplomáticos gozam de imunidade tributária relativamente aos tributos nacionais, estaduais e municipais cobrados no estrangeiro, cobrados no Estado acreditado. Embora é importante ressaltar que nós estamos sujeitos aos tributos cobrados pelos estados acreditantes. Então, se eu sou um diplomata brasileiro nos Estados Unidos, eu não vou pagar os tributos lá nos Estados Unidos, ok? Imposto de renda, por exemplo, eu não pago isso nos Estados Unidos, mas eu estou sujeito aos tributos brasileiros, aos tributos do Estado acreditante. E também essa imunidade não abrange os que recaiam, por exemplo, sobre imóveis de propriedade minha que não são empregados na atividade diplomática. Se eu tenho outros imóveis que não aquele que eu ocupo, por exemplo, esses imóveis estão sujeitos à tributação, ou à tributação por questão sucessória, ou qualquer outro da minha vida privada. E aqui essa questão tributária está ligada àquela exceção da imunidade de jurisdição civil do representante diplomático no exterior. Ok? Os agentes diplomáticos também gozam do direito de ir e vir, o direito de livre locomoção sobre o Estado acreditado. Claro que salvo aquilo que está estabelecido no ordenamento local, como zona de acesso restrito ou proibido por questão de segurança nacional. Quinta observação. Os diplomatas e as missões diplomáticas gozam de inviolabilidade. Então, todos os locais onde estão instalados órgãos da missão diplomática, ou a residência particular do diplomata, ou a residência que reside a sua família, também os veículos da missão diplomática e dos agentes diplomáticos, nenhum deles pode ser objeto de ação por parte das autoridades locais, porque recai sobre os agentes e sobre as missões diplomáticas a inviolabilidade. E por último, a imunidade dos agentes diplomáticos são extensivos à família dos dependentes, a família e os dependentes, como a gente já falou alguns minutos anteriores. Essa família e esses dependentes são incluídos nessa lista diplomática que é encaminhada entre os estados através da troca de notas para que um agente diplomático seja acreditado perante o outro estado como representante dos interesses nacionais no exterior. Ok? Um pouco agora sobre os privilégios e imunidades consulares. Falamos sobre os privilégios e imunidades diplomáticos e agora sobre os privilégios e imunidades consulares. No campo penal, os cônsules não podem ser detidos ou presos preventivamente, exceto no caso de crime grave em decorrência da autoridade judiciária competente. Então, eles não têm a imunidade penal plena como o embaixador tem, ok? Claro que recai sobre as suas atividades a imunidade das ações relacionadas somente à atividade consular, ok? Não sobre atividades privadas. No campo civil e administrativo, os cônsules não estão sujeitos à jurisdição do Estado receptor por atos realizados no exercício da função, mas também se sujeitam
a jurisdição do Estado acreditado nos atos da vida privada. Beleza? Também, os cônsules podem ser obrigados a depor como testemunhas. Então, eles não têm essa inviolabilidade com relação a testemunho que os diplomatas têm. Então, os cônsules eles podem ser obrigados a depor como testemunhas, por exemplo, desde que não seja relativo a um ato inerente à sua função. Quanto à questão tributária, é a mesma aplicada aos diplomatas. Se aplica o tributo do Estado acreditante ou do Estado de envio e não do Estado receptor. Ok? Fora das hipóteses que a gente mencionou, os agentes consulares são invioláveis. A residência do chefe da repartição é inviolável, o veículo, a sua família, a residência onde reside a sua família, etc. Então, em síntese, por que existe essa imunidade à pessoa do representante diplomático? Porque nós precisamos resguardar a atuação independente dos representantes dos interesses brasileiros ou de qualquer outro Estado perante os Estados acreditados ou os Estados receptores. Afinal de contas, os agentes diplomáticos personificam na prática a representação dos interesses do Estado no exterior. Ok? Foi uma aula um pouco longa, mas espero que vocês tenham gostado. Um abraço.